próximo ponto que eu quero falar com vocês é algo muito importante, porque eu tô falando para vocês toda hora que vocês vão ter que se gravar, se filmar para vocês se conhecerem. Mas vocês também precisam saber onde vocês querem chegar. São duas coisas muito importantes: saber onde você está e saber onde você quer chegar. Como vocês vão descobrir onde vocês estão? Fazendo o exercício de se gravar e se assistir. Mas vocês também precisam saber aonde vocês querem chegar. Vocês têm que se perguntar que tipo de orador eu quero ser. Como que eu quero ser como orador? Que tipo de estilo eu quero ter? Qual é a forma de falar que eu quero ser considerado, né, pelas pessoas? É muito importante vocês saberem, sonharem com isso. Vocês têm que aprender a sonhar com o orador ideal. Então, se você não sabe onde você quer chegar, vai ser meio difícil. Se você não sabe onde você está também. E aí eu vou trazer alguns conceitos clássicos dos estilos de orador. Cícero, que foi um grande advogado romano, cônsul, filósofo, ele é considerado por muitas tradições como o pai da oratória, por muitas pessoas, né? E ele deixou diversas obras sobre a oratória, e ele fala sobre os 4 estilos de oradores que eu acho muito interessante. Ele diz que o bom orador, ele domina os 4 estilos. O bom orador, ele tem que saber usar os 4 estilos a seu favor. Só que, em geral, nós temos 1 ou 2 estilos já bem desenvolvidos, que são as nossas características naturais. Em geral, naturalmente, nós já temos 1 ou 2 estilos bem desenvolvidos. E quais estilos são esses? O primeiro estilo que ele fala, deixa eu compartilhar aqui com vocês. O primeiro estilo que ele fala é o orador filósofo. Não se apeguem às palavras. Tem essa palavra de filósofo, mas não necessariamente é um filósofo que está falando, é só o estilo. Esse aqui é o Cícero, ó, falando no Senado romano. E como que é esse estilo? Esse estilo é muito raro hoje em dia. É o tipo da pessoa que começa a falar, e quando ela começa a falar, ela nos transporta para um local muito profundo, nos faz pensar sobre aquela ideia por um ponto de vista muito profundo, um ponto de vista que você nunca tinha enxergado. Alguém quer comentar alguma coisa? Ah, é o José. Oi, José. Acho que meu microfone funcionou. Não, eu ia só pedir que você colocasse essa apresentação no modo de apresentação. Ela está aparecendo para mim aqui em modo de edição ainda, e aí eu não consigo visualizar muito, porque parece muito pequeno. Deu para ouvir? Deu. Para vocês também está aparecendo como modo de visualização ou modo de apresentação, gente? Modo de Não. visualização. Tá de apresentação, mas é porque tá aí em modo de edição. Tu só clica aí em modo de apresentar, para O ela meu para ele tá. ampliar. Páginas do lado, né? A barra com as páginas do Isso, lado. Peraí. isso, perfeito. Para mim estava aparecendo como se fosse apresentação. Mas eu já vou alterar aqui. Pode bater uma foto? Pode. Pode? Eu vou mandar esse material para vocês depois. Ah, tá. Tá bom. Ué, porque eu gosto de escrever, mas tá. Ana, e essa aula fica gravada? Fica Ah, gravado, porque eu vou mandar para porque aí vocês. depois dá tempo de anotar tudo que não deu tempo. Eu vou mandar para vocês verdade. a apostila, esses Ai, que slides, bom. vou mandar tudo. E a gravação também. Que bom. Obrigada. Deixa eu ver se agora vai melhorar. Eu aperto aqui, ó. Mas parece que para vocês não está mudando. Não, tá ok. Mas tá Isso, bom. agora tá Dá pra aparecendo visualizar. melhor. Tá ok, tá melhor, ótimo. tá melhor. Tá melhor? Tá melhor, obrigado. Então vamos lá. Orador filósofo. Então, esse, quando ele fala, ele vai te levar para aspectos profundos sobre aquela ideia. Vai te levar para pontos de vistas que são muito profundos, que você nunca tinha chegado. É muito raro esse tipo de orador hoje em dia. Muito, muito, muito raro. Eu não consigo pensar em ninguém hoje da grande mídia que tem esse estilo. A pessoa que eu conheço que mais tem esse estilo é o diretor nacional da Nova Acrópole, professor Luiz Carlos. Não sei se alguém aqui já assistiu
alguma aula dele. Eu tenho a alegria de ter aula com ele quase todo mês e as aulas dele são impressionantes, é incrível a forma como ele consegue levar a gente para locais profundos. Ele fez uma aula no Dia Mundial da Filosofia ano passado, que está no nosso canal, sobre simbolismo. Essa aula é linda, é muito profunda, muito. Ele tem essa capacidade incrível. Então, quem quiser conhecer um pouco desse estilo, recomendo que assista os vídeos do professor Luiz Carlos, lá no nosso canal. O outro estilo é o estilo orador-poeta. Esse é mais comum. Esse estilo é aquela pessoa que, quando ela fala, ela encanta. Ela fala de uma forma tão bonita, tão harmônica, que quando a gente escuta, a gente fica com o coração preenchido. Ela fala e preenche o nosso coração. Fala de uma forma muito bonita, muito inspiradora. Esse estilo tem o padre Fábio de Mello, eu acho que ele é a pessoa da mídia que mais tem esse estilo. Ele usa muito essa forma de falar, de inspirar, de ser bastante inspirador. Então, é um estilo mais comum da gente ver por aí. O outro estilo é o orador moralista. Esse é o mais comum. Por quê? Porque a nossa educação atual é uma educação muito apenas intelectual. Nós não temos mais uma educação artística. Não se ensina mais arte nas escolas, infelizmente. Então, em geral, a nossa forma de explicar alguma coisa é assim: é falar o que é certo e o que é errado. A maioria das pessoas tem esse estilo moralista. Inclusive, é o estilo mais natural da professora Lúcia. Ela consegue, de uma forma muito eficaz, falar o que é e o que não é, e traz várias fontes, e ela deixa muito claro, isso é e isso não é. Então, é um jeito mais comum que as pessoas têm de falar hoje em dia. O outro estilo é o estilo do ator. É aquela pessoa que começa a contar um caos e, de repente, você descobre que está aprendendo. Ou uma pessoa da mídia que tem muito isso é aquele pastor, o Cláudio Duarte. Não sei se vocês já viram os vídeos dele. Ele começa a contar um caos, uma história, e de repente você está aprendendo. Ele, na verdade, está fazendo um sermão, só que através de uma historinha. Então, esse estilo também é raro, mas normalmente, quando a pessoa tem esse estilo naturalmente, ela se destaca. Dizem que o Abraham Lincoln era assim também. Que ele, onde ele ia, ele contava as histórias, ensinava através de histórias. Então, o bom orador é aquele que tem os 4 estilos bem desenvolvidos. Então, se vocês olharem, por exemplo, os vídeos da Lúcia no YouTube, vocês vão ver que lá no vídeo dela, numa mesma palestra, ela conta um pouquinho de historinha, ela tem o estilo moralista, ela fala de forma inspiradora, ela fala de forma filosófica. Para que você tenha uma apresentação eloquente, um dos segredos é esse. É você pegar cada argumento e utilizar com estilos diferentes. Porque a nossa tendência é usar só o nosso estilo mais fácil, o nosso estilo mais natural. Então, um exercício que o orador pode fazer para melhorar muito a sua oratória é esse. É pensar como que eu vou explicar isso aqui que eu estou querendo explicar para as pessoas através de uma historinha. Então, por exemplo, aqui durante o curso, por várias vezes eu já contei historinhas para vocês. Eu fui falar sobre a importância do orador preparar o ambiente. Aí, o que eu fiz? Eu contei a historinha do pedido de casamento. Então, dentro de uma apresentação, é interessante você colocar todos esses aspectos. O problema é que, como nós não temos mais essa arte, né? Nós temos só uma forma de pensar, a forma muito intelectual. E aí, muito difícil para muita gente saber colocar esses outros aspectos, né? Saber colocar o aspecto do poeta, o aspecto do filósofo, mas isso tem que ser pensado. É esse o papel do orador, organizar isso. Então, não é só saber o que você vai falar, tá? Como que eu vou falar isso de forma envolvente? Ah, vou começar com uma historinha, depois eu vou falar de uma forma mais inspiradora, não, depois eu vou falar o que é e o que não é. Então, o bom orador domina esses 4 estilos. E quanto mais variações tiver disso dentro de uma apresentação, mais envolvente e eloquente vai ser a sua apresentação. E melhor para as pessoas também, porque tem pessoas que já são mais racionalistas, né, assim, no sentido de gostar da forma moralista, outros já são mais artistas, então gosta de uma outra forma, e aí você consegue abranger o máximo de pessoas possíveis. Às vezes, você pode usar um desses tipos de argumento para enfatizar algo que você já falou de outra forma.
Então, explica o mesmo argumento através de vários estilos diferentes. Tem que dominar os 4 estilos. O bom orador tem que saber contar piada. Tem que saber contar piada, tem que fazer as pessoas rirem. Isso é muito importante. Ele tem que saber usar as emoções, os estilos de argumento de diversas formas diferentes. Perguntas sobre os estilos de orador. Pergunta eu Conseguiram? não tenho, mas como aprender a contar piada? Tem que treinar, hein? Tem que treinar. Conseguiram identificar mais ou menos o estilo de vocês? A maioria, com certeza, é moralista, porque é a nossa forma mais comum. É a forma da nossa educação atual, né? Ô, Ana Paula, Oi. tem uma questão que eu não sei onde ela se enquadra aqui, que é quando a gente percebe que o conteúdo, ele precisa, para alcançar o público, ele precisa ser levado para dentro do contexto do público, né? Quer dizer, você mostrar uma aplicação daquilo na vida da pessoa, que aquilo ali é prática, que ali funciona, que é algo tangível, algo nesse sentido, né? E Uhum. às vezes tem uma diferença, né? Uma distância entre o que está sendo apresentado e aí, para você para fazer sentido, né, para a pessoa, você tem que levar ela para o dia a dia, aquele conteúdo para o dia a dia dela, usando também de exemplos, além de histórias ou até piadas mesmo, mas levar para o dia a dia dela, né, esse conteúdo. Sim. Eu vou falar sobre isso quando eu estiver explicando sobre a organização das ideias. Aí eu vou dar exemplos, vou falar como que vocês podem fazer isso. Isso aí é extremamente importante, mas eu vou explicar melhor quando eu estiver falando sobre a organização das ideias, como preparar uma apresentação. Oi, Adriana. Ana Paula, como é que a gente modula esses 4 estilos? Tem, assim, uma ordem, né? Ou essa navegação a gente faz de acordo com o público e de acordo com o tema? Isso vocês vão fazer de acordo com as necessidades que vocês observarem. O público, o tema e o seu estilo natural, que é o que eu vou falar um pouco agora, que também vai influenciar bastante nisso aí. Aí é esse o papel do orador, fazer essa organização. Não tem uma regra rígida para isso. Então, por exemplo, quem não sabe, alguém comentou aí, não sei contar piada. Quem tem essa dificuldade, o que que eu indico? Não começa com piada, porque se você tem dificuldade, vai que o pessoal não ri. E aí? Você vai ser super chato, né? Então, não começa com piada, começa com a parte que você já tem mais segurança. Então, vai depender muito também da pessoa, do ambiente, vão ser vários pontos aí que entra a inteligência do orador de saber organizar melhor a sua apresentação. Mais alguma dúvida? Em relação a esses estilos, me chamou a atenção, assim, às vezes a pessoa tem um conhecimento profundo, tem boas mensagens, mas capturar a atenção, despertar a vontade de estar ali, de manter-se atento, hoje cada vez mais difícil, né? Principalmente para os jovens, mas de forma geral, porque são, né, às vezes muitas as demandas. E então uma pitada, né, de cada, mesmo que você mantenha o seu estilo com maior predominância, mas fazer essa mescla, né, é grandioso nesse sentido, né, como você fala, pensando no público e em atingir a mensagem, é muito importante a gente estar atento e desenvolver, né. Isso é a preocupação que o orador tem que ter. É essa preocupação que ele tem. Não é que as pessoas vão pensar de mim, não. O orador tem que estar preocupado com isso. Nossa, como que eu vou fazer com que esse tema seja interessante? Que as pessoas, elas queiram me ouvir, que elas consigam perceber a relevância desse tema para a vida delas. E é essa a missão do orador. É isso que tem que ser a preocupação dele. Não dele mesmo, mas do público.